Tem muita coisa para a gente aprender. Nós vamos desenvolver essa planilha, esses cálculos, tudo em torno dessa planilha de investimento. Investimento em uma criptomoeda. Você não precisa conhecer sobre a criptomoeda. Eu vou falando para você. O importante aqui é você aprender os cálculos. Você aprendendo os cálculos, você vai conseguir depois implementar os mesmos cálculos, por exemplo, em uma planilha de produção, tá? Em uma linha de produção, você vai conseguir implementar isso aqui e dentre outras planilhas. O que você tem que fazer? Você que chegou agora, você vai vir aqui no Google. Você precisa ter uma conta do Google, uma conta Gmail. E aí você vai clicar aqui nesses quadriculados na direita e vai clicar em planilhas. Vai clicar aqui ó, em branco. Vai vir aqui em página 1, botão direito, renomear e vai clicar sobre. E pronto, só isso. Deixa em branco. Deixa em branco e vai clicar aqui no mais. Esse mais aqui vai colocar aqui, ó, página 2. Nós que estamos com a planilha Semana do Excel, você que veio ontem, vai clicar também no mais, vai ter página 2. Se você está no Excel, você vai clicar aqui e vai aparecer Plan 1, Plan 2, ou Planilha 1, Planilha 2, ou no seu idioma. Vai aparecer uma outra aba aí no seu idioma, não sei se vai estar guia, como que vai estar escrito, mas é isso aqui, tá? Ou Sheet 1, Sheet 2, o que tiver escrito aí, eu quero a aba. Nós temos a aba sobre, e essa segunda aba que está a página 2, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em renomear, e nós vamos dar o nome de investimento. Investimento. Aqui na A1 você vai colocar dólar hoje, eu vou pular uma linha, aqui na A3, a data, quantidade de tokens. Eu já explico tudo isso aqui para você. É importante digitar isso aqui, tá? Cotação luz, eu já explico o contexto. Vai fazendo junto comigo, cotação do dólar, total em reais, vou colocar. É importante você acompanhar comigo a aula. Então você vai abrir aí a planilha do Excel, ou você vai abrir aqui o Google Planilhas. Eu estou aqui no Google Planilhas pensando no pequeno empresário que tem conta de água, de luz, aluguel de espaço, funcionários, tantos softwares, tanto licenciamento de software. Então ele vai usar um sistema totalmente gratuito e vai utilizar os mesmos recursos do Excel aqui dentro. Os mesmos recursos, ou praticamente quase todos os recursos que você tem lá no Excel, você tem disponível aqui no Google Sheets ou o Google Planilhas. Então é pensando nisso que eu estou utilizando nessa semana uma opção 100% gratuita. Basta que você tenha uma conta gratuita no Google, uma conta Gmail. Se você tem uma conta Gmail, você consegue abrir aqui o Google Planilhas, como eu mostrei no início da aula. Qual que é o contexto disso aqui? Eu criei uma planilha para o pessoal que investe em NFTs, criptomoedas, em games. Eu não estou aqui para explicar o que é isso para você. Mas, por exemplo, quem investe nesse token Luz, resumidamente, para você entender o contexto e entender a planilha, funciona da seguinte forma. Se eu vier aqui no Google, eu venho aqui no Google, eu vou digitar aqui, ó, cotação, Lunar Rush, que é o nome do game. Aí tá aqui, Lunar Rush, Luz, valor. Eu vou clicar, ele vai dizer que o valor, tá? 74 centavos de dólar. Eu preciso, para esse game, eu preciso no mínimo uma heroína, uma personagem dessa aqui, para ela guerrear. Ela vai guerrear contra os monstros, enfim, e a cada vitória ela ganha moedas, certo? Ela ganha esse token. Então, mas eu preciso, para eu entrar no game e jogar e ganhar, que é play to earn, que é jogar para ganhar, eu preciso de no mínimo 15 moedas. Então eu preciso de 15 moedas para mintar um herói, uma heroína. Então eu preciso de aproximadamente 11 dólares. Isso hoje, isso nesse momento, isso agora. Essa moeda ela sobe e desce, ela oscila, tá? Então você investe, compra uma heroína, coloca ela para batalhar e aí durante o dia, a cada 4 horas e meia, você recarrega, a cada 1h30 você recarrega uma personagem, entra nas batalhas, ganha o token e é isso. Resumidamente é isso. Então, o que eu preciso? Que planilha? Eu preciso de uma planilha para organizar isso aqui. Então, a primeira coisa de todo o projeto é eu saber
é eu controlar quantos tokens que eu estou comprando, quantas heroínas eu estou mintando e qual é o valor que eu estou pagando por esses tokens. É a primeira coisa. Para lá na frente a gente vê o retorno do investimento, perfeito? Então eu particularmente entrei com alguns investimentos nesse game. E tem algumas datas aqui. 25/1 de 2022, vamos colocar aqui, ó, 25/1 de 2022, tá aqui a quantidade de tokens. Eu entrei com 132 tokens. Na época, a cotação da moeda estava 1,68. Então, 1,68 dólar. Coloca aqui 1,68. Tá? No dia, qual que era a cotação do dia? Não a de hoje. Opa, aqui eu esqueci um R, tá? Dólar, perdão. Esqueci um R. Não me interessa aqui no caso a de hoje. Se eu for comprar hoje, sim, interessa a cotação de hoje. Mas e qual era a cotação do dólar no dia 25? Eu preciso anotar isso aqui. Então eu anotei, no dia estava 5,60. Então 5,60 foi a cotação. E aí eu quero saber como a moeda do meu país é em reais, eu quero transformar isso em reais. Da mesma forma que você poderia aí transformar para o seu país. Você poderia pegar a sua moeda, aqui está o dólar. Aqui está o valor que você pagou no token. Aí aqui você pegaria a cotação do dólar em relação ao seu país. Perfeito? Não o meu. No meu estava 5,60. Quer ver? Ó, clica aqui em cotação do dólar. Vamos aqui em formatar, número e vamos colocar dólar americano, porque o token é vendido em dólar americano. Agora a cotação do dólar em relação à minha moeda, o meu país, que é Brasil, ó, número, eu vou colocar aqui no formato real brasileiro, 5,60. Aqui, ó, cotação. Quando eu digito no Google cotação dólar e pressiono Enter, ele vem em real já. Mas você pode clicar aqui e escolher a moeda do seu país. Qual foi o total que eu paguei nos 132 tokens? Eu preciso calcular. E aqui entra a primeira fórmula. E aqui, dólar hoje vai entrar a primeira função. Eu vou começar bem devagar para você já compreender a diferença entre fórmula e função. Então aqui agora eu abro um parênteses aqui do meu projeto para eu te explicar a diferença de fórmula e para a função. Então eu vou colocar aqui 10, pode fazer no seu, 10, 10. Pode fazer no seu aí também. Eu tenho aqui 3 valores. Eu posso calcular isso aqui, eu quero saber a soma. Eu posso fazer a soma através de uma fórmula ou através de uma função. O resultado vai ser o mesmo. Tá? Eu posso utilizar uma fórmula, que é a forma da soma, ou eu posso usar a função da soma. O que é a fórmula da soma, o que é a função? Ó, vamos começar com a função. Tanto para fazer fórmula quanto função no Excel, aqui no Google Planilhas, eu preciso começar com o sinal de igual. Então eu coloquei aqui o sinal de igual, eu vou clicar no primeiro valor. Quando eu cliquei no primeiro valor, que é 10, poderia ser 10 reais, enfim, ele apareceu o endereço da célula em que eu quero realizar alguma operação. A operação que eu quero não é a função soma, eu quero somar, é o mais. Eu só coloco isso aqui. Mais quem? Mais esse. Depois eu coloco mais de novo, mais esse. Então eu estou fazendo aqui, deixa eu fechar isso aqui, eu coloquei função soma, mas na verdade não é. Deixa eu dar um enter aqui, é fórmula, né? Fórmula da soma ou da adição, e aqui sim a função. Usei a fórmula. Que fórmula foi essa? Ó, vou até fazer assim, ó, clicar 2 vezes, seleciono, Ctrl C, pressiono a tecla Enter, aperto o espaço uma vez, Ctrl V. Por que o espaço? Se eu não pressionar o espaço, ele calcula. Aqui é para mostrar a fórmula que eu fiz. A fórmula é definida pelo usuário. Então você define a fórmula. Você define a fórmula. Eu coloquei que eu queria somar G4 mais o conteúdo da G5
e mais o conteúdo da G6. Já a função são fórmulas pré-definidas existentes no Excel ou, no caso aqui, no Google Planilhas. Funções são fórmulas que a equipe de programadores, desenvolvedores do Excel ou aqui do Google Planilhas já deixou pré-definidas. Ou seja, se eu quero somar, eu só coloco igual o nome da função que eu quero somar. E aqui são algumas variações da soma, né? Mas eu quero aqui a soma. Então eu abro parênteses e ele me dá a sintaxe. Eu vou apenas selecionar o intervalo que eu quero somar. Eu estou dizendo para o Excel que eu quero somar tudo que está da G4 até a G6. Tá? E aí eu vou fechar o parênteses e vou pressionar a tecla Enter. Deu os mesmos 30. Vou clicar nessa borda azul e arrastar para cima só para ficar alinhado aqui. O mesmo valor, o mesmo resultado. Porém, vou clicar 2 vezes, selecionar aqui, Ctrl C, Enter, espaço, Ctrl V. Você não precisa fazer isso. Isso aqui é só para eu te explicar. Aqui você já vê a diferença na escrita também. Isso aqui do lado esquerdo é uma função pré-definida, existente aí no Excel ou, no caso aqui, no Google Planilhas. E aqui a fórmula da soma. Se o seu idioma estiver em inglês no seu computador, o seu navegador tiver tudo em inglês, você vai ter que colocar a função assim, sum, que é para você somar. E vai selecionar, mesmo o idioma do meu computador estando em português, o Google Planilhas ele vai aceitar a função tanto em português quanto em inglês. E aí eu estou falando português do Brasil. Português do Brasil. Português de Portugal pode ter alguma palavra diferente. Eu não sei, você tem que fazer o teste aí, por exemplo, que tem algumas palavras que são diferentes. Compreenderam a diferença de forma para função? Aqui na minha função eu ainda poderia, eu coloquei de G4, 2 pontos significa até. Aqui o G4, se eu quisesse começar na G1, por exemplo, você percebe que a seleção ampliou aqui a área da seleção, ele selecionou 3 células em branco, eu pressiono a tecla Enter, não altera o resultado, porque eu não tenho valores aqui, mas se eu colocar mais 10 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui, já foi para 60. Ele somou automaticamente as células que eu tinha colocado a mais aqui dentro. G4 até G6, 2 pontos quer dizer até. Então a função, no caso do soma, quando tem poucos valores, um mais o outro, você pode usar o mais, que é a fórmula. Agora, quando tem um intervalo muito grande de valores para somar, ou até mesmo uma coluna inteira, aí você não vai utilizar fórmula. Você vai utilizar a função é mais prática. Logo, o total em reais aqui, não existe uma fórmula, uma função pré-definida para eu calcular isso aqui. Isso aqui eu vou precisar fazer como? Eu sei que eu tenho que fazer a quantidade de tokens multiplicado pela cotação em luz para eu saber o valor em dólar que eu paguei nos 132 tokens e depois multiplicar pela minha cotação da moeda para eu obter o valor em reais. Eu vou fazer isso aqui em 2 etapas. Isso aqui eu vou apagar, tá? Para você entender direitinho. Olha para você ver. Arrasta isso aqui, coloca logo assim, ó, total em dólar e total em reais. Eu vou fazer separado, eu poderia fazer junto, fazer separado para você que está começando agora não confundir. Olha, igual a quantidade de tokens vezes, o vezes é o asterisco, vezes a cotação luz. Pressiona a tecla Enter, então eu investi 221 dólares para adquirir 132 tokens. Porém, quanto foi isso em reais? Igual, eu multiplico o dólar vezes os 5,60. Pronto. E aqui eu venho formatar número e vou colocar em reais, real brasileiro. Então, 1.241,86 eu investi nesses 132 tokens. Lembrando que cada heroína eu preciso de 15 tokens para poder mintar. Ou 22 tokens, dependendo da raridade, mas aí eu não vou entrar muito a fundo na questão do game. E de fato eu abri alguns
paguei 22 e outras heroínas eu paguei 15. Mas o fato é você aprender aqui essa questão. Eu fiz total em dólar primeiro, depois total em reais. Clica com o botão direito na coluna E, pede para excluir coluna. Aí, como eu excluí a coluna, ele apareceu um erro de referência. Ou seja, não existe mais a coluna que multiplicava. Eu apaguei ela. Então, a fórmula que vai mudar, eu vou deletar, vou fazer direto agora. Para eu fazer direto, eu faço igual, começo abrindo parênteses. Por quê? Primeiro eu vou identificar os tokens, vezes o valor da cotação em dólar, fecho parênteses. O que nós aprendemos? Isso aqui vai dar a quantidade que eu paguei em dólar nesses tokens. Eu digo para o Excel, eu digo para o Google Planilhas também, não sei onde você está, que eu pego esse resultado e multiplico pela cotação do dólar que estava no dia. Só isso. Pressiona a tecla Enter. Os mesmos 1.241,86. Eu economizei uma coluna. Eu não preciso daquela coluna, a menos que eu queira saber quanto que eu paguei em dólar, o montante em dólar e o montante em reais. Se eu não quiser saber o montante, eu elimino a coluna. Vai depender do que você quer. Aqui, eu não quis saber do montante em dólar. Eu fui direto no montante em reais. Ei, olha só, eu estou editando esse vídeo aqui agora. Trata-se de uma aula que foi gravada ao vivo, de mais de 1 hora. Esse primeiro assunto nós encerramos aqui. Então, os demais assuntos eu vou deixar para a próxima aula. E se você quiser dominar o Excel do básico ao avançado, eu te convido a conhecer a JL Train Academy, o seu portal de Excel e pacote Office. Você pode escolher um modelo de assinatura mensal ou anual e começar a estudar agora mesmo. São 14 cursos em vídeo, mais diversos PDFs, passo a passo, diversos assuntos em Excel. Clica aí agora e conheça, se torne um assinante e domine agora mesmo o Excel e pacote Office. Até o próximo vídeo, um forte abraço.